Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos começar o santo culto louvando a Deus com o cântico 341. 341. Enquanto isso, a Irmandade vai compartilhando a live e convidando o povo de Deus para assistir o culto junto de nós. 341. Glória, glória a Deus. Vamos cantar, irmãos, antes da oração, o cântico 368, 368.
Glória a Deus, glória a Jesus. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos agora orar a Deus, buscar a presença do Senhor em santa oração, pedindo a Deus que venha visitar a nossa alma, o nosso ser, as nossas mentes também, para que o Senhor nos ajude sempre a compreender bem a sua vontade, quais os desígnios de Deus para nós, o que o Senhor também espera de nós, para que nós possamos também conseguir nos expressar diante de Deus, dizendo para Deus quais são as nossas expectativas também. Muitas vezes o crente está desanimado, está triste, mas não sabe com o quê, não é? Não sabe com o que está acontecendo dentro dele, não consegue externar, exteriorizar. Isso é importante, falar com Deus. A oração serve para isso, para pôr para fora as nossas queixas, os nossos medos, as nossas preocupações. E isso vai nos fazendo também não só falar, como aprender a ouvir a voz de Deus, que é o mais importante. Ouvir a voz de Deus definitivamente é mais importante do que falar com Deus, porque nós temos a certeza de que Deus sempre nos ouve, isso é certeza. A dúvida é se nós estamos sempre ouvindo a Deus. Então que nessa noite o Senhor nos ajude nessa parte, a fazer a nossa parte também, buscando o Senhor de todo o nosso coração, você na sua casa, na segurança do seu lar, nós aqui direto da congregação do Alphaville, tentando de alguma forma levar um pouquinho de alegria para o seu coração, de alento, de esperança, e o Senhor também, aquele que daqui um pouquinho mais, vai trazer para nós a sua santa palavra. Vamos juntos, irmãos, em nome de Jesus, buscar a presença de Deus em santa oração. Amém. Glórias a Deus, glória, glória, glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amado Deus, nosso Pai celestial, Criador dos céus e da terra, ajoelhamo-nos ante a tua santa presença para te render graças pelo Senhor ter chamado as nossas almas para a salvação, ter trazido ao nosso conhecimento a revelação da graça de Jesus, da palavra, de maneira que nós, Senhor, já não fomos achados mais ignorantes, mas conhecedores das coisas de Deus, da salvação, da vida eterna e também dos mistérios que há, Senhor, na graça de Jesus. Louvado seja Deus por isso, pois não tem faltado provas, nem lutas, nem perseguições, mas em todas elas o Senhor tem estado conosco, o seu Espírito tem nos conduzido com mão forte, mostrando-nos sempre, Senhor, o melhor caminho a trilhar, sempre o caminho da paz e da entrega diante do nosso Deus. Queremos colocar nas tuas mãos todos os pedidos de oração da nossa Irmandade, todos que têm feito, não só através da live, mas presencialmente aqui nas igrejas, como agora mais cedo no culto da tarde. Também, Senhor, pela WhatsApp, pelos telefones e de todas as maneiras possíveis, pessoas que encontramos na rua, que encontramos em outras congregações, que clamam pelas orações da nossa Irmandade. E nós, como representantes do teu povo, fazemos menção agora diante de Deus e diante do teu povo. Todos os pedidos de oração, Senhor, sejam eles quais forem, tu és o Senhor que conhece todas as coisas. Tomai nas tuas mãos as famílias enlutadas, como a família do nosso querido irmão Pedrão, que o Senhor achou graça de recolher o seu servo, era ancião ali em Dourados, no Mato Grosso do Sul, também a sua esposa e a sua filha, todos um em sequência do outro por ocasião desta enfermidade do Covid. A família está em pedaços, está, Senhor, com muito choro, muita angústia, só orando, só o Senhor pode confortar esses corações. Toma nas tuas mãos aqueles que estão em recuperação não só dessa enfermidade, mas de tantas outras enfermidades essas que o Senhor tem nas suas mãos a cura e o poder, querendo o Senhor operar, ninguém poderá impedir. Abre as portas de emprego que estão fechadas, e, Senhor, faz com que o teu povo creia sempre na tua santa palavra e possa entregar a sua vida diante de Deus, confiado, Senhor, no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa o santo culto e fala conosco. Ó Deus, abençoa-nos por amor do teu nome e traz nos nossos corações o teu Espírito e a tua santa e bendita palavra,
que ela venha com poder e com glória, e possa ser, Senhor, cheia de conhecimento, cheia, Senhor, de esclarecimento que vem de Deus, para que as nossas almas estejam sempre ligadas no céu, Senhor. Assim, ó Deus, pedimos os teus favores, entregamos todas as coisas nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, bendito para toda a eternidade. Amém. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Hoje nós vamos aos anúncios já, um pouquinho mais rápido, para a gente ganhar um tempinho. Cultos presenciais aqui na Alphaville, de domingo às 10 da manhã e às 18h30, terças-feiras às 14 horas, quarta-feira às 20 horas, e sábados às 10 da manhã são os cultos das nossas irmãs, os cultos das mulheres. Cultos online, de segunda a sexta-feira, às 14 e às 8 da noite, sábados às 10 da manhã, às 2 da tarde, às 14 e às 8 da noite, e domingos às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 18h30. Reuniões de oração presenciais aqui todas as segundas-feiras, às 7 horas da noite. Aulas de música todos os domingos, às 8 horas da manhã. Próximo domingo, dia 6 de junho, às 4 da tarde, nós teremos ensaio geral de música para todos os músicos, organistas, musicistas, aprendizes. Todos e todas estão convidados. As irmãs que também tocam outros instrumentos fora o órgão, podem trazer seus instrumentos. Se você não tiver o Inário, a gente consegue para você aqui na hora, nas tonalidades em Dó maior, Si bemol e Mi bemol. Só solicitar ali na portaria que os irmãos cedem para vocês, tá bom? Continuamos pedindo à Irmandade donativos de alimentos não perecíveis para atendimento dos mais necessitados. Essa parte é muito importante e a contribuição da Irmandade também é tão importante quanto. Pedimos aos irmãos e às irmãs que nos ajudem para que nós consigamos também com isso ajudar o nosso próximo, tá bem? Vamos cantar o hino 92. Vamos aguardar a palavra de Deus. 92.
a Jesus. Vamos aguardar a palavra, irmãos. Deus seja sempre louvado. Amém. Queridos, falar para a Irmandade das ofertas e das coletas para a obra de Deus, a contribuição da nossa Irmandade, não só para a manutenção dos cultos online, para que eles permaneçam no ar, porque isso tudo tem um custo, como também para atendimento dos mais necessitados e para as construções, reformas e toda a manutenção da igreja como um todo, tá bom? O Oliver vai pôr aí para a gente os dados bancários, um banner aí na tela para nós, que é Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037-5530, dígito 4. Banco Bradesco, que é o banco 237, agência 1382, conta corrente 037-5530, no dígito 4, em nome da Congregação Cristã Apostólica. A nossa chave do Pix, para você que quer fazer direto o Pix, para enviar seu dízimo, sua oferta, sua coleta, é alfaville, com PH e 2 L's, @ccacristã.org.br. Alfaville, @ccacristã.org.br. Tá bom? O Oliver vai voltar para cá com a imagem, para a gente fazer uma oração para a Irmandade que está contribuindo com as ofertas e com as coletas, e que desejamos de todo o coração já de antemão que Deus abençoe muito. Comecinho de mês, povo de Deus, procure se esforçar, nos ajudar com as coletas. Os irmãos veem que eu estou sempre falando nos cultos, os outros irmãos nem falam tanto, porque eles não acompanham de perto a administração como eu acompanho e as aflições que a gente passa, para manter a obra no ar, para pagar os funcionários, para pagar a construção, para atender a piedade, para viagens, para tantas outras coisas. Eu sei como as coisas são difíceis, acompanho isso de bem pertinho, diuturnamente. Todo dia eu estou em contato com a administração, o dia inteiro, diga-se de passagem. Todo dia 30, a igreja do Alphaville vira o mês com uma despesa de 17 mil. Nós já temos 17 mil reais para pagar até dia 15 agora. Que é prestações de alguns terrenos, reforma, funcionário, energia, água, internet. De internet aqui a gente paga quase 600 reais. Tem que ser uma internet boa, senão a live não chega aí na sua casa. Então, tem um custo. E a gente fala abertamente para a Irmandade, porque sabe que o povo de Deus, para o povo de Deus, não tem nada escondido. Vamos fazer uma oração pelas ofertas, bem rapidinho? Bondoso Senhor, Criador dos céus e da terra, estamos em oração agora diante da Tua presença, para pôr em Tuas mãos as ofertas do Teu povo. Que o Senhor possa abençoar grandemente, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas na vida do teu povo. Que nunca falte o pão de cada dia e que nunca falte também a paz de Deus dentro dos corações. Faz multiplicar, ajuda-nos também do atendimento da tua obra. Faze-nos, Senhor, cuidar com todo o zelo, com todo o amor, para ver o teu nome também ser glorificado. Por Jesus nosso Senhor, bendito na sua glória para sempre. Amém. Respondendo uma pergunta, houve um dos comentários aí, há um tempo atrás, os irmãos do escritório me mostraram, de um nosso irmão, acho que é nosso irmão, dizendo que, poxa vida, mas número de conta, chave do Pix, o que está acontecendo? Não entendi sua pergunta, irmão. Como que está acontecendo? Você acha que chove dinheiro aqui em cima? Não entendo. As igrejas evangélicas lidam muito mal com dinheiro, na sua grande parte é porque tem um monte de ladrão dentro da igreja. Na sua outra grande parte é porque não ensina o povo a contribuir, mas rouba do mesmo jeito, de um jeito ou de outro. Algumas igrejas, a minha igreja, a gente não fala de coleta. A gente não fala de coleta. Mas o poder, o dinheiro da igreja fica na mão de uma meia dúzia só. Eles viajam para a Europa, fuma charuto com seu dinheiro, fora do país, e o pobre, se não tiver uma carta de bom testemunho, passa fome.
Vamos deixar de ser hipócrita, né? Começar a virar gente. Que com Deus não tem máscara. Então é assim, a obra de Deus precisa de dinheiro, precisa pagar o Oliver, ele sai da casa. Tem filho, Oliver? Ainda não tem, mas diz que tem. Mas come por 2. Tem o carro dele, esses dias ele foi viajar, o carro dele quebrou. Ele tem o trabalho dele, o Bruno tem o trabalho. O Bruno tem um filho que é o tamanho do Oliver. Tem a Natasha, tem o irmão Marcos, tem o irmão Cosmo. Olha quanta gente que está trabalhando para que a obra continue, que a obra esteja de pé. E isso, evidentemente, tem um custo. E é você que tem pago, graças a Deus, com o teu amor. Então a gente está respondendo porque, de repente, uma pergunta mal feita ou mal intencionada, sabe, Oliver, gera dúvida em um monte de coração. Tanto que eu falo para a Irmandade sempre quanto entrou de depósito da Live. Não falo, mês passado foi R$22 mil. Esse mês, hoje é dia 1º, amanhã ou depois deve sair o relatório do escritório e é óbvio que eu vou falar para vocês. É óbvio. Isso eu estou falando da igreja do Alphaville, que é a igreja que eu atendo. Daqui nós contribuímos com igrejas mais carentes, que não têm às vezes condição nem de pagar energia, já cai débito automático direto na nossa conta. Ó, Jardim Vitápolis, em Itapevi. Amador Bueno, em Itapevi. Bairro do Limão, em São Paulo, Zona Norte, essas 3 igrejas, a água e a luz, já cai débito automático na nossa conta. Daqui do Alphaville. Eu pedi para colocar. Não me interessa que eu não sou ancião lá. É a igreja. É uma igreja só, não tem diferença. Tem outro servo que atende lá, mas a igreja tem necessidade. E aqui a gente pode ajudar. O que fazemos? Ajudamos. Ajudamos na construção. Hoje foi feito um depósito de mais R$3 mil na conta da igreja de Sorocaba para pagar material e mão de obra. Itapirapuã Paulista, ontem o Edmilson me mandou mais um orçamento de R$2.858, que é mais material. Pedi para segurar, esperar para na segunda quinzena a gente comprar. Então estou dando uma satisfação para a Irmandade. A gente se vê na obrigação, a gente não fala muito sobre isso, porque o tempo do culto é tão curto, mas quando surge essa dúvida, a gente tem que correr e cortar. Porque para não deixar o mal se alastrar entre a Irmandade. Entretanto, havendo qualquer dúvida, nós estamos sempre aqui nos dias de culto, à disposição da Irmandade para esclarecer o que for necessário, e não nos ofenderemos com isso. É nossa obrigação dar satisfação para a Irmandade de todo o andamento da obra. Bem explicado, irmão Oliver? Se você tivesse desconfiado, dava para acreditar agora? Mais ou menos? Pronto, então tá bom. Vamos ler com a ajuda de Deus a Santa Palavra no Evangelho do apóstolo Lucas, discípulo Lucas do Senhor, no capítulo 19. Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 19. Muito conhecida. Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Somente até aqui, queridos. Amém. Uma pergunta para mim também. Primeiro para mim, né? Estou aqui atendendo o culto. Se Zaqueu, sendo conhecido como era conhecido, todos sabiam da sua vida pregressa, todos sabiam do seu passado, todos sabiam exatamente como ele agia, falando de dinheiro de novo, né? Que chato, mas é o assunto da palavra. Será que o Rodrigo, irmão Rodrigo, estaria preparado para ver o irmão N entrar de braço dado com o Zaqueu aqui, abraçado com ele, dizendo: ó, irmão Rodrigo, quem está congregando aqui com a gente, ó, irmão Zaqueu aqui, puxa vida. Será que ele ia chamar o N ali no quartinho ali de canto e falar: escuta, esse Zaqueu aí, você não conhece isso aí não, isso é uma curva de rio sem tamanho. Olha, irmãos, eu acho
acho, não tenho certeza não, depende do susto, que eu não faria isso, acho, mas não garanto não, depende do quanto eu conhecesse esse Zaqueu. Se ele fosse muito nó cego mesmo, eu ia reclamar, falar, Wayne do céu, esse irmão aí é só pelo sangue do concerto eterno. E se eu bem conheço o irmão Wayne, ele ia pegar nas minhas duas mãos assim, segurar nelas e falar, ué, eu não estou vendo a marca dos cravos na sua mão, então não foi você que ficou na cruz por ele não, né? Deixa Deus cuidar de quem... O irmão Wayne é poucas ideias com ele, é pouca conversa. Certeza que ele ia fazer igual o pai dele, eles são assim. Por eles desciam no inferno e apanhavam o demônio e faziam ele virar anjo. Glória a Deus, que bom, é isso mesmo. Foi para isso que nós fomos chamados. Se o capeta não quiser virar anjo, é um problema dele, mas vontade a gente tem de transformar. Inclusive a nossa vida. Veja só, irmão. Da onde deve provir todo bem, todo amor, toda graça, toda gentileza, oh meu Deus, toda empatia, toda condescendência, todos esses nomes bonitos que a gente ouve falar por aí, só de falar, porque na hora de fazer, ó, não vem. Da igreja, da religiosidade, do divino, ou da espiritualidade, como nossos irmãos espíritas se referem, não vem. Não vem. Mas sabe por que não vem? Porque nós entranhamos a fé no nosso conhecimento, ou o nosso conhecimento na fé, exatamente assim. A fé fica pequenininha, e não é o nosso conhecimento de ler e escrever, é o nosso conhecimento de concepção, de criação, de entendimento das coisas. Então o que eu entendo? Se meu pai fosse um capitão do exército, para não dar briga, vai dar briga com a direita. Se meu pai fosse um capitão do exército, certamente eu seria muito bravo, muito duro, meu filho tinha que ter o cabelinho repartidinho. É mais ou menos assim que acontece, né? Se meu pai fosse um professor da USP, por exemplo, meu filho estava bem legal, assim, bem sossegadão, né? Vendo a vida passar de relance. Não é? Estou brincando com os irmãos, mas são concepções de vida diferentes. Não está certo nem errado, é só um jeito de ver a vida. Mas a fé não, a fé não se influencia com isso. Ela não se mistura com isso. Ela não se deixa influenciar. Eu fui criado pelo capitão, fui criado pelo professor da USP, fui criado por um casal de dentistas. Seus pais são dentistas, os dois, ou são um? Um faz a dentadura e outro coloca. O pai é protético e a mãe é dentista. Fui criado por dentistas, ou eu fui criado por um pedreiro e uma dona de casa. Não é? Quando nós, independente do nível intelectual, do nível social, de qualquer outra coisa, até do caráter, quando nós conhecemos a fé, nós somos nivelados nela. Ou deveríamos ser. Só que a fé não é impositiva. Ela não me nivela por obrigação. Bom, o Oliver é rico, o Rodrigo é duro. A fé vai fazer os dois ficarem iguais. Não. O Rodrigo é pau de marré, e o Oliver chega e faz assim, ó. Deixa eu ver que tamanho que está meu irmão. Mais ou menos para eu ficar igual a ele. Por concepção, por crença, por olhar a fé genuína, sem mistura, como um exemplo, como uma inspiração. Bendito seja o nome santo do Senhor. E aqui nós não vimos isso. As pessoas, quando viram o Senhor recebendo a Zaqueu, propositalmente, claro, porque ele já queria dar um ensinamento com isso, é óbvio que sim. Se aprenderam ou não, não sei. A palavra vem todas as noites aqui, vem todos os dias à tarde. Se você ouve ou não, Deus é quem sabe. Só depende de você. Então, queridos irmãos, é necessário que esse conhecimento da fé absorva, nos tome a minha personalidade, a minha concepção humana, a minha vontade, a minha criação lá do professor, do capitão. Tudo isso deve ser deixado de lado. E a minha vida deve ser coberta. Vou fazer um gesto aqui que vai dar o que falar da CCB Zayada. Coberta assim, pela palavra. Estou debaixo da palavra. Entendeu?
A palavra é tudo. A palavra é tudo. Se você for no candomblé, eles usam alguns evangelhos, ou a palavra. No espiritismo eu sei que usa os evangelhos de montão. Eu ainda vou no... Você é espírita? Eu ainda vou no centro espírita e vou contar para vocês como é que... Eu vou. Vocês podem estar pensando nisso hoje, tomando banho. Eu preciso conhecer. Preciso conhecer as pessoas, eu não sou um bicho. Vocês aguardem. Vocês sabem que de doido, aqui tem de quilo. Independente de qualquer coisa, a palavra é suprema. Suprema. Tem crente que é tão doido que usa da palavra para querer matar outro crente. Vou orar para Deus matar. Duvido que você nunca ouviu isso. Quer dizer que nunca ouviu? Estou orando para Deus matar aquele irmão lá. Você é retardado? Sem problema. Então você acha mesmo que Deus vai se dignar a tirar uma vida humana por causa da sua birrinha, que você amanheceu de travessado? Falta fé. Mas a fé que eu conheço, a fé que me serve, é só aquela que faz eu comprar o carro, conquistar aquela mulher bonita que eu quero casar, o homem bonito, faz eu fazer aquela viagem, faz eu ganhar dinheiro. Tem gente que usa a fé pedindo a Deus até para revelar o número da Mega Sena. Não é só isso. A fé é infinitamente maior do que isso. Infinitamente maior. É como água, que é a base de tudo que é vivo. Tem alguma coisa viva que fica sem água? Tem, Oliver? Não tem. É como a água, que é vida. É a base, é o principal, é o insubstituível. É a fé. Mas não é só a fé para crer. É a fé que tolera, é a fé que crê, é a fé que tolera, é a fé que perdoa, é a fé que divide, é a fé que luta por um ideal e defende até o fim. Tem um padre aí, Oliver, não sei se você conhece, eu não sei o nome dele, eu estava assistindo uma pregação num vídeo dele, de uma missa que ele fez. Pelo amor de Deus, pensa num velhinho para pregar, gente do céu. Ele cuida dos moradores de rua, e a turma, eles põem aquelas pedras pontiagudas embaixo da ponte. Não dá uma casa para o cara morar. E põe aquelas pedras assim embaixo da ponte, porque para ele não ter onde dormir. Ei, mas pensa no padre que pega a marreta e sai quebrando aquelas pedras, tudo, porque falou, eu não tenho para onde levar. Pelo menos ele fica embaixo da ponte. Só que ele não visita os moradores de rua, não, ele vive com eles. Pensa num padre bravo que mete o sarrafo na turma aí na política. Estava vendo ele esses dias. Tem nome dele aí? Um padre meio velhinho, assim. Júlio Lancelotti? Acho que é esse mesmo, Júlio Lancelotti. Quem dera eu conhecer esse padre. Falou, irmão, dá uma aula para mim, um meio-dia aí de ser crente para mim. Só pra, não vai aprender nada, mas pelo menos eu fiquei perto dele. A fé é, muito mais do que isso. A fé é muito mais do que isso aqui. Não é bonito? Vocês precisam vir congregar aqui na Alphaville para vocês verem como é bonita a nossa igreja. De verdade, ela é bem bonita mesmo. Mas a fé não acontece aqui. Aqui a gente confraterniza. A gente se encontra, se vê, adora, Deus adora. Os músicos tocam, coisa mais linda, coisa mais gostosa do mundo. Mas aqui é onde a fé menos acontece. Porque aqui todo mundo é bom. É quando a cortina fecha. É quando a luz apaga que aparece o verdadeiro Oliver. Que aparece o verdadeiro Rodrigo. Que aparece o verdadeiro você que está me olhando aí, ó, com essa cara de desconfiado. E era aqui que Cristo queria mostrar para eles. Olha, irmãos, estou sentindo uma alegria por essa palavra, porque eu tenho certeza, glória a Jesus, que Deus está derramando conversão em muitos corações. E eu quero crer em Cristo, a começar do meu. Quero muito que Deus converta a minha alma por completo. Que Deus me transforme, eu preciso de libertação, de transformação também. E isso aqui ele mostrou às pessoas, vocês estão entendendo por que eu vim? Porque um cara como esse, aos olhos de vocês, não teria salvação. A mulher que foi pega em adultério, o que aconteceria com eles? Pedrada. Aqui tinha um fluxo de sangue que não fez nada para ter aquela doença. Mas a concepção, lembra, filho do capitão, filho do professor? A concepção, a criação, disse que uma mulher que estivesse sangrando era impura e que ela tinha que morrer sozinha, isolada num lugar não sei na onde. E se ela fosse pega no meio do povo, ela seria apedrejada. Ah, irmão Rodrigo, mas isso foi lá 2000 anos atrás, isso não acontece mais. Ô, irmão, como que não acontece?
Pega a live das irmãs aqui do Alphaville e começa a ler os comentários lá para você ver. É de dar nojo, dar ânsia de vômito. Sem piedade, sem respeito, sem educação, não tem nada que aproveite. É o Paulo Gustavo aí, que morreu agora aí. A crentalhada que fez com ele. Inútil, assim, uma fé totalmente inútil, sem nada que aproveite. Não é isso que Deus quer para você. Não é isso que Deus quer para a sua vida, tampouco para a sua casa e para a sua família. O Senhor deu esse grande ensinamento, falando de Zaqueu. Mas é porque Zaqueu era rico. Mas a adúltera era pobre. O cego era mendigo. A mulher do fluxo de sangue e teve dinheiro, mas quando encontrou o Senhor já estava pobre. Que a palavra fala que ela tinha gastado tudo o que tinha procurando a cura e não tinha achado. Então não é uma questão financeira, não é uma questão intelectual, não é uma questão de posição social, nem de ideologismo político ou qualquer outro, seja ele qual for. É uma questão de amor de Deus, de fé incontaminada, de fé indissolúvel, que não se mistura, que não pode ser mudada, bendito seja o nome do Senhor, que não pode ser manipulada. A fé é uma só, para o homem, para a mulher, para o rico, para o pobre, para o negro, para o branco, para o irmão espírita, para o irmão católico, para o irmão evangélico, para quem quer que seja. Aí, quando nós ouvimos a palavra dizer que traz estranheza, que o filho da luz tenha menos luz que o filho das trevas, ou seja, o filho das trevas tem mais luz que o filho da luz. Aquele que conhece a Cristo, ou pelo menos em tese conhece ou diz que conhece, ele deveria ser perdoador, deveria amar, deveria dividir. E aqui ele fala, ó, o mestre, hein? Não é irmão Rodrigo, não. Um Zé Mané, não. É Jesus Cristo. Eles vão dizer, entrou para ser hóspede de um pecador. E a pecadora que com o cabelo chorava nos pés do Senhor e com o cabelo secava, ele disse, se ele soubesse quem e qual é o tipo da mulher que está tocando nele, se ele soubesse que era uma prostituta, como se ele não soubesse. Como se ele não fosse onisciente. Receba essa noite essa fé. Ó, essa é a missão da CCA. Está quebrado, irmão. Está quebrado, tá? Mais quebrado que arroz terceira. Você caiu na lama, chafurdou, rolou, tá igual o filho pródigo, comendo bolota de porco, você tá acabado, irmã. Você foi até as profundezas do inferno. Vem para cá. A turma vai continuar chamando você de pecador, mas você vai ser um pecador que vai estar na casa do Senhor. Tá certinho. Aqui é lugar do pecador mesmo. Só tem pecador aqui. Não aproveita um. Mas nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Também não vale nada. Mas a misericórdia de Deus alcança a minha vida, alcança a tua vida. Aqui é o lugar que quando nós entramos por aquelas portas, nós somos definitivamente nivelados, não por imposição, voluntariamente. A gente se iguala, se respeita, se apoia. Se vê o nosso irmão em pecado, a gente fala, tá errado, mas eu estou contigo, eu vou te ajudar. Eu não vou falar para o ancião, não, que você estava no boteco bebendo. Eu vou arrancar você daí. Glória ao nome do Senhor. Irmã, essa conversinha que você está tendo aí com esse rapaz, se é uma mulher casada, eu não vou falar para o teu marido nem para o ancião. Eu vou aconselhar você, uma amiga dizendo para outra, por exemplo, olha, vem cá, cuidado. Isso aí vai trazer maldição para a sua vida. Eu vou orar por você. Vamos orar junto. Vamos fazer uma campanha. Vamos orar na madrugada. Vamos para Gandaia ou vamos para o curto? Vamos para o curto. A vontade é ir para Gandaia, mas não vai para o curto. Nós somos seres humanos, irmãos. Somos pessoas comuns. Iguaizinhos a qualquer outra. E temos a mesma vontade de você. Você aí que não tem compromisso com o evangelho, vai dizer que no calorzão você não vai tomar... Você bebe, olha. Bebe até porque senão morre de cedo, né? Você vai lá tomar uma cervejinha no bar, naqueles quiosquinhos da Brahma que tem no shopping, não vai? Pensa que eu não tenho vontade? Mas eu não posso. Eu tenho que dar exemplo. Mas vontade a gente tem igual. Você vê que eu não ligo, não gosto de cerveja. Entende, irmão? A gente não vem aqui travestido de santo, assim, com uma auréola na cadeira. Eles podem até pôr uma auréola aqui se eles quiserem. Com esse negócio eles fazem qualquer coisa. Com esse software. Não, eu vim aqui dizer para os irmãozão que o que Deus está me dando de te falar é algo de uma pessoa igual a você. Não?
Eu só tenho um pouquinho, talvez, mais de coragem de você de estar vindo aqui dar a cara a tapa e depois apanhar. Ó. Que depois de uma pregação dessa, nós apanhamos par de dia. Mas não mente. Apanha, mas não mente. Não é um personagem. Ah, não tem perigo. Tá aí um pecado que nós não devemos para o Satanás. Esse aí. De fazer um personagem para a Irmandade. Então, em nome de Jesus Cristo, que a conversão, que o amor, que a empatia, que esse monte de coisa boa, bonita, envolva a tua vida, envolva a tua casa, envolva os teus pensamentos, envolva tudo que é teu e tudo que você representa, não só diante de Deus, mas para a tua família, para a sociedade, para as pessoas que te amam. E que você possa, com o passar do tempo, ir compreendendo isso e amadurecendo isso. Sabe o que vai acontecer? Você vai olhar na igreja e vai ver pessoas que vão chegar e ou vai ver na sua vida, ou vai ver na sociedade e vai dizer, puxa vida, aquele rapaz lá teve uma vida que só por Deus. Hein? Agora ele está com a Bíblia embaixo do braço, agora ele está com o crucifixo no peito. Graças a Deus, que bom. Quer saber? Que joia, glória a Deus. Entendeu? Ah, mas não, ele está se fazendo de santinho. Mano, deixa pelo menos tentar. Uma vez ele vai tentando, uma hora ele vira um santinho. Ou você prefere ele na biqueira de fumo de novo? Ou você prefere ela nas esquinas de novo, rodando bolsinho? Ou você prefere ele no boteco, traindo a esposa, a família, ou ela na balada com as amigas? E outra, hein? Toda essa severidade, ou severidão, ou firmeza, ou dureza, como queiram, isso aí tem que ser doutrina aqui, o negócio é doutrina, quando não é o teu filho, quando não é a tua casa, quando não é alguém que você protege. Aí tem que sentar o sarrafo. Mas quando é falar, coitado, ele não sabia, que dó. O rapaz que traficou e foi preso, ele tem que ficar preso, não tem? Quantos anos, irmão? Ele tinha que ficar o resto da vida, só se não for teu filho. Se for teu filho, fala, coitado, ele não sabia, dá uma chance para ele. Ou não? É isso que não funciona na fé. É por isso que a coisa a religião ela não tem avançado. O evangelho não tem avançado. As vidas não têm sido alcançadas. Porque a gente fica correndo em volta, como um cão que corre em volta do próprio rabo. Corre. Não aprende, não perdoa, não ama, não releve, fica. E em nome de Jesus, todo mundo caminhando a passos largos para o inferno. Mas essa noite Deus está trazendo a palavra. Vê se te serve. Pensa se te serve. Põe ela no teu coração. E faça como Cristo fez com esse publicano. E sabe o que ele fez? Foi grato. Porque quanto mais deve, maior é o perdão. E quanto mais é perdoado, mais grato fica aquele que recebeu o perdão. Pensa nisso hoje. E põe o teu coração nas coisas de Deus. Põe o teu coração também no próximo. Sai da sua posição de atirador de pedra e por alguns momentos torna-te uma vidraça. Você vai ver que o lugar é bem diferente. A vidraça é mais bonito que o atirador de pedra. Mas é mais sensível. É mais visada. Todo mundo quer quebrar ela. O atirador de pedra não, ele taca a pedra, quebra a vidraça, vai embora procurar outra, não é? Mas a vidraça não, ela se estilhaça. E alguém que passa por ela se machuca, outro que pisa nela se corta. Uma cadeia de coisas ruins. O ladrão entra na casa porque a vidraça está quebrada. O frio entra na casa porque a vidraça está quebrada. A doença, a morte. Cuidado. Hoje Deus quer te promover de atirador de pedra para vidraceiro. Que tal? Uma boa promoção no mundo espiritual. Você vai ser reconstrutor de vidraças. Será que dá? Deve ser bacana, né? Se encontrar famílias destruídas, glória ao nome do Senhor, e reconstruir aquela vidraça daquele casamento. Se encontrar um jovem desiludido com a vida, perdido na droga, e reconstruir aquela vidraça daquela vida. Reconstruir a vidraça daquele casal, reconstruir a vidraça daquele pastor, daquela igreja, daquele irmão, daquele amigo. Receba em nome de Jesus esse dom. Hoje Deus te chama de vidraceiro do céu. E te dá os elementos essenciais, como a água é essencial para a vida, a tua maior ferramenta, como está escrito lá nos Cantares de Salomão, o seu estandarte em mim é o amor. Ah, Lamaia.
O maior elemento, a maior ferramenta é o amor. Receba em nome de Jesus o amor de Deus sobre a tua vida. E onde você passar, vidraças serão reconstruídas, vidas serão edificadas, inclusive a tua. Seja edificado hoje em nome de Jesus. Seja livre de todo esse julgamento e esse peso da mão humana. E usa o estandarte de Deus em ti, que é o amor, irmãos. Deus seja louvado. Amém. Agradeçamos a Deus em santa oração. Grande e soberano Deus, Criador dos céus e da terra, voltamos aos teus pés em oração, para te agradecer pelo culto que tu nos tem dado essa noite. Em todas as coisas nos tem ajudado o Senhor e aberto os nossos corações para ouvir a tua santa palavra. Permita, Deus, que o teu povo não se escandalize com nada, que o teu povo creia na tua palavra, que o teu povo, Senhor, coloque o coração em ti e acredite que o Senhor tem o melhor para nós, ó Deus. Guarda a nossa noite de sono em paz diante da tua presença e, Senhor, se não nos virmos mais aqui, que nos encontremos lá na glória celestial. Por Jesus nosso Senhor, bendito eternamente. Amém. Deus seja louvado. Amém. Vamos cantar o 234, 234. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus.
Glória a Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, a graça do Senhor Jesus e o conselho da sua palavra estejam em nossos corações. Amém.